Eu quero falar um pouco sobre matemática, causalidade, estatística versus correlação. Tem um paper pioneiro, um ex-professor meu, o Neyman, lá de Berkeley. Já em 1923, ele fez os primeiros artigos, eu acho que o primeiro artigo de causalidade estatística. Tiveram alguns exemplos anteriores, eu vou falar sobre isso. E tem uma vasta literatura econômica, inclusive sobre educação, alguns artigos meus que eu vou falar, muito na palestra que vem em seguida. Já estou fazendo propaganda, que eu vou dar 2 palestras agora. E tem vasta literatura econômica, já com causalidade, vários prêmios Nobel ganharam, né? Os econometristas foram pioneiros nisso, em fazer esse avanço de causalidade estatística versus correlação. Qual é a diferença de causalidade, estatística e correlação? Uma coisa que você aprende em estatística elementar, que tem 2 variáveis que podem estar correlacionadas, mas não necessariamente uma que está causando a outra. Tem desde o coisa anedótico, você tomar coisa dietética, talvez você não deva tomar por outra razão de saúde, mas porque você vê só a pessoa que está com sobrepeso que toma coisa dietética vai te causar engordar. Quer dizer, a relação ali é oposta, tem uma correlação, mas a causalidade é oposta. As pessoas que estão com sobrepeso que precisam tomar coisas mais dietéticas, né? Ou tendem a tomar coisa mais, não precisa porque tem razões de saúde, etc. Não vou entrar aqui. Né? Outro exemplo, né? O guarda de trânsito, tem um cara que falava assim, não, você vê, eu pego um guarda de trânsito, você vê, tem uma confusão, você olha lá, tem um guarda de trânsito, quer dizer, ele que está causando a confusão. Foi o contrário, ele foi chamado para ir para lá porque tinha uma confusão no trânsito. Então, essa relação, outra coisa que você vê muito na literatura de baixo nível, ainda mesmo pseudocientífico, se fala, o sujeito que pouco de exercício você faz, eu não estou disputando que fazer exercício não é bom para a sua saúde, mas tem dados mirabolantes, muitas vezes é o quê? Quem está mal de saúde, já está numa cama, não posso fazer ginástica, estou mais perto de ter um problema de saúde mais sério, vir a falecer. E quem está bem está se exercitando mais. Então, a correlação, você tem que tomar cuidado, a causalidade em que direção vai. E como isso, tem muita coisa. Deixa eu falar uns exemplos históricos de debates públicos de causalidade. O saneamento versus cólera, né? Os cientistas intuíram, né, que boa parte da cólera em Londres, ela é causada pela falta de saneamento, que eles jogavam de esgoto direto no rio. E com o aumento da população, aquele negócio ficou um horror, tinha epidemias de cólera, morriam muitas pessoas. Então se dividiram um pedaço de Londres, onde se deu saneamento, e outros que não tiveram saneamento. Aí vê um grupo e outro, onde se tinha mais cólera, onde que você tinha saneamento, a quantidade de cólera desceu muito. Então, foi uma prova de que o saneamento ajudava a diminuir a epidemia de cólera. Em Paris também, logo depois foi feito isso. Outra coisa, consumo de cigarro versus câncer no pulmão. Para ver como o debate público, às vezes, é manipulado. Aí quem teve até o Ronald Fisher, Sir Ronald Fisher, um grande estatístico, inventou umas coisas muito importantes, estimadores de massa, verossimilhança, várias e várias, talvez um dos maiores estatísticos do século XX, da história estatística, não sei, mas ele entrou no debate do lado errado. Quando começaram a ter evidência estatística, fumar cigarro, fumar charuto, né? Ele pessoalmente acho que fumar charuto, causava câncer, eles começaram, então se causava ou não causava, e aí é mais complexo ainda, porque muitas vezes você tem o financiamento, eu não estou dizendo que foi o caso do Fischer, é porque talvez ele mesmo quisesse defender a posição dele, que ele fumava, mas ele dizia que não. Podia ter uma terceira variável que estava influenciando as duas. Estava influenciando as pessoas ter propensão a câncer e a pessoa gostar de fumar. Você mediu os dois e você não tinha uma causalidade estatística ali. Obviamente, é forçar a pouca barra. Outro debate grande teve o chumbo na gasolina versus câncer.
teve um químico que fez um trabalho magnífico e ele começou a perceber, por razões do estudo químico, estudo científico, de que o chumbo na gasolina causava câncer. E as empresas de refinamento de petróleo, etc., para elas era melhor, era mais barato fazer o refinamento com chumbo. Então elas financiaram muitos estudos estatísticos e que chegaram à conclusão oposta, esse químico, e tentar boicotar, tirar a credibilidade dele. E era um professor universitário que fazia seu trabalho bem feito, né? Por isso que é importante ter gente nas universidades que pensam de forma independente, né? Uma pessoa modesta como eu procuro ter minha isenção para poder fazer análise dos problemas econômicos sem financiamentos, entendeu? Porque isso aí cria problemas sérios. Esse foi muito mais tardio a identificação desse químico, de que realmente ele foi vitorioso. Então ficou norma nos Estados Unidos onde que era proibido vender gasolina com que tivesse um conteúdo de chumbo, quer dizer, onde fosse mais fácil o refino, mais barato, e as empresas ganharam menos e tiveram que vender uma gasolina mais cara, etc., sem chumbo. Demorou muito mais tempo que devia terminar. Mesma coisa do câncer com pulmão. Eu vou dar mais exemplos agora ligados à educação, tá? Na minha palestra seguinte. Obrigado. Eu já estou aqui para fazer a segunda apresentação. Eu aconselho vocês verem o que veio anteriormente a essa, vocês foram ver a sequência, sobre causalidade estatística e avanço da educação. Eu falei sobre o avanço tardio da educação brasileira, porque as medidas de apoio foram muito tardias, medidas de universalização de educação, etc., mas que houveram coisas substanciais que foram conseguidas. A cobertura do ensino básico foi completa, o ensino médio avançou bastante, e na pré-escola já tem quase a cobertura universal, e na creche avançou bastante, embora ainda não tenha sido completado totalmente. Meu nome é Luísio Araújo, sou professor emérito do INPA, pesquisador emérito do INPA e professor da Fundação Getúlio Vargas. Eu vou falar aqui agora sobre coisas mais quantitativas, mais matemáticas, relacionadas à educação, principalmente à educação infantil. Eu vou falar sobre causalidade estatística, que eu falei no final da última apresentação, que é a diferença de correlação e causalidade, né? Tem duas variáveis podem estar correlacionadas, mas uma não está causando a outra. É um erro frequente de quem começa a estudar estatística. E o que nós vamos estabelecer aqui é que houve realmente, a educação melhorou, principalmente a educação infantil, de qualidade, quando mensurada pelos testes do SAEB, que é o teste padronizado, usado há vários anos no Brasil, décadas, calculado pelo INEP, né? O Instituto de Pesquisa Pedagógica do Ministério da Educação, e nós estabelecemos critérios de causalidade estatística quando a gente verifica que realmente houve. Alguns desses artigos estão publicados, outros não. Mas deixa eu... esse é o objetivo nosso. Como eu falei na última apresentação, tem um debate público acirrado no Brasil, você tem que fazer um ajuste fiscal, eu sou favorável a ele, e tem gente aproveitando que nós estamos fazendo uma transição demográfica e já querendo cortar gastos na educação, a meu ver, precocemente.
principalmente o alvo principal desses grupos de críticos, é o gasto com Fundeb, que foram aumentados muito. Eu, inclusive, participei em vários governos, ajudando, dando estímulos para razões para se fazer o Fundeb e depois o novo Fundeb. Eu acho que muitos desses críticos são artificiais. Está havendo a transição demográfica, ninguém nega isso, mas ainda não foi completado o ciclo, principalmente no município mais pobres, mais vulneráveis, aonde o novo Fundeb tem como objetivo. Está muito satisfatório ainda. É sobre isso, então, que essa segunda apresentação vai se dar. Eu vou começar a falar de um livro meu que eu coordenei, não escrevi o livro, eu coordenei e está disponível na internet. Eu fiz pela Academia Brasileira de Ciência. Eu, quando fui eleito para a National Academy of Science nos Estados Unidos, tenho muita honra de ter sido na área de estatística e na área de economia, as duas áreas, são dos poucos membros brasileiros, pouquíssimos, uma palma da mão dá para contar os brasileiros que foram eleitos como brasileiros para lá. E eu percebi que eles faziam esses estudos, eu tive acesso a eles, eu resolvi fazer na Academia Brasileira de Ciências alguma coisa equivalente, de aprendizagem infantil. Eu fui muito influenciado pelo Prêmio Nobel de Economia, meu amigo James Heckman. E nós produzimos esse livro com vários colaboradores, baseado em algumas reuniões científicas internacionais, onde participaram neurocientíficos, está ali uma abordagem da neurociência, economia e psicologia cognitiva. Nós fizemos no Rio de Janeiro, alguns na Academia Brasileira de Ciência, outros na Fundação Getúlio Vargas, outros aqui no INPA, reuniões onde foram debatidas as várias, temos neurocientistas, tanto brasileiros quanto estrangeiros. O Heckman esteve presente e algumas reuniões dessas. Nós, brasileiros ilustres, como o Flávio Cunha, o Rodrigo Pinto, na área de economia, Simone Schwartz ajudou também, e neurocientistas brasileiros indicados pelo Ivan Esquerdo, falecido já, mas um dos maiores neurocientistas brasileiros, nascido na Argentina. Então, nós produzimos isso, convidamos vários ministros da educação, e mais ou menos na ocasião saiu o Fundeb. Provavelmente teve alguma influência da importância da educação. Então, esse livro eu recomendo a todos, está disponível gratuitamente na internet. E ele tem muitos capítulos muito interessantes, diversos autores, sobre métodos de alfabetização também, são debatidos, onde se produz evidência de que o método pode ser vários usados, mas tem que ter uma componente fonema-grafema. E as metodologias podem ser muito diferentes, os educadores têm opiniões diferentes, mas que nós debatemos também a importância da educação infantil, como quem é educado precocemente, uma das ideias do Heckman, e do Flávio Cunha, que quem é educado precocemente tem mais facilidade de aprender o que vem em seguida. É uma intuição, mas isso feito com dados empíricos e provados. Então, o retorno à educação é muito maior quando você investe mais cedo na educação.
do que mais tardiamente. E nós começamos pela educação básica, de 7 a 14. O pouco que se fez antes da Constituinte foi investimento em educação superior. Tinha muita crítica, mas já mudou desde a Constituição de 88. Porque os estados e municípios tiveram recursos, ficaram obrigatoriamente tendo que gastar um certo percentual da receita em educação. E houveram transferências do governo federal também. Isso foi uma coisa importante. Isso permitiu o aumento da cobertura e nós vamos medir em seguida se elas levaram ao aumento das notas dos alunos. Pelo menos nas crianças com 10 anos, houve esse aumento.